Num quarto pequeno, sem janelas, a escuridão envolve-me como uma segunda pele. A minha mão trêmula descansa sobre a barriga ainda lisa, onde um segredo vibra, invisível aos olhos alheios, mas impossível de ignorar para mim. Cheguei a Lisboa há apenas 3 meses, vinda de uma aldeia do interior, trazendo apenas uma mala de cartão e sonhos maiores do que o céu sobre a minha terra. O trabalho em casa do Dr. Nuno parecia uma bênção enviada do céu. Uma casa grande, um ordenado melhor do que eu jamais imaginara e aquele respeito que se sente ao trabalhar para pessoas influentes. Nos primeiros dias, as mãos tremiam-me sempre que servia o pequeno almoço. O soalho brilhante refletia o meu rosto assustado, enquanto eu esfregava cada canto daquela casa, que cheirava a riqueza e livros. O Dr. Nuno sempre foi cortês, uma cortesia que se foi tornando em olhares demorados sempre que Dona Teresa se ausentava. Gabriela, podes ficar mais um bocadinho hoje? Nessa noite, tudo começou num jantar. Ele convidou-me a sentar à mesa, não para servir, mas para comer a seu lado. O vinho tinto desceu a arder-me na garganta pouco habituada. As palavras dele, tão educadas, envolviam-me como um cobertor numa noite gelada. Perguntou da minha vida, dos meus sonhos, como se quisesse realmente ouvir. Primeiro foi um toque de mão, depois um beijo. Senti o corpo inteiro incendiar-se. Esqueci-me de quem era, de quem ele era. O quarto dele tinha lençóis que pareciam nuvens. Nunca tinha sentido nada igual, aquele calor a subir pelo corpo, a fazer esquecer o amanhã. Entreguei-me como quem encontra abrigo depois de muito caminho andado. Acreditei nos sussurros, nas promessas feitas na penumbra. Nos dias que se seguiram, sorria-me sempre às escondidas. Toques discretos, bilhetes a fugir ao olhar dos outros. Era o nosso segredo, um mundo só nosso nas entrelinhas dos dias. Até que o corpo começou a falar o que eu não dizia. Enjoos de manhã cedo, cansaço a pesar nos ossos. E depois, a certeza que mudou tudo, uma vida a crescer dentro de mim. Quando lhe contei, o rosto dele ficou gelado, irreconhecível. Tens a certeza que é meu? As palavras dele entraram-me pelos ouvidos como lâminas afiadas. O homem doce que me prometia afectos desapareceu, ficando só um estranho de olhos frios. Ontem, a Dona Teresa regressou à casa. Os olhos dela seguiram-me pelos corredores, como se me lesse os pensamentos, como se visse o meu pecado estampado na testa. Ela sabia. Não sei como, mas sabia. Agora estou aqui, sentada na escuridão do quarto dos fundos, com a mala meio feita e um futuro tão fechado como esta noite. O que farei com esta vida que cresce silenciosa dentro de mim? Como vou voltar a casa, levando comigo a prova palpável da minha vergonha? O relógio marca 3 da manhã e a casa mergulha num sono pesado. As minhas mãos tremem sobre o papel onde tento escrever uma carta à minha mãe. Como explicar-lhe que o sonho da cidade se tornou pesadelo em tão pouco tempo? Que as oportunidades que vim procurar resultaram só em dor e solidão? As lágrimas escorrem e borram o papel, desfazendo palavras que já nem consigo terminar. Lá fora, a chuva começa a cair, como se o céu chorasse comigo. Ouço passos no corredor, lentos, arrastados. Fico imóvel, como um animal encurralado. Ninguém deveria estar acordado a estas horas. Escondo a carta debaixo do colchão com as mãos trêmulas, como folhas varridas pelo vento. O puxador da porta roda devagar, como se quem estivesse do outro lado quisesse prolongar a minha angústia. É Dona Teresa. O rosto dela, iluminado apenas pela luz trêmula da vela que segura, parece esculpido em cera. Os olhos brilham de um jeito que me faz engolir em seco. Ela entra, fecha a porta. O quarto encolhe com a presença dela. Sento-me na ponta da cama, as mãos bem apertadas no colo, como a segurar um passarinho assustado. Não é a primeira vez, diz, a voz cortante como lâmina sobre pele nua. Olho, sem voz, sem saber o que pensar. És a quarta. O mundo abranda, as gotas de chuva na janela ficam suspensas no ar. O sorriso dela é estranho. Não é ódio, não é dor,
É algo pior, resignação. Senta-se ao meu lado, o colchão a ceder ao peso. Sabes, Gabriela, toda a gente pensa que não sei de nada, que sou a mulher tola, cega. Mas sempre soube. O perfume caro inunda-me as narinas enquanto ela abre a mala e tira uma fotografia. 3 mulheres jovens, alinhadas, cada uma com um bebê nos braços. Todas parecem versões minhas, simples, de terra pequena, cheias de esperança. O Antônio tem um fraquinho. Sinto a garganta seca, gretada. Onde? Dona Teresa sorri. Um sorriso que geleia o sangue. Comigo. Abre ainda mais a mala, retira um pequeno frasco escuro. Nunca pude ter filhos. Tentamos durante anos. O problema era meu, não dele. As palavras dela caem pesadas entre nós, cravadas no silêncio. Mas depois percebi, ele dava-me o que eu mais desejava. Agora compreendo o sorriso. Não é resignação, é loucura. Fazem todas parte da nossa família agora. Uma família diferente. E os meus filhos, corrige, com os olhos a brilhar intensos. O Antônio não sabe, claro. Pensa que foram todas embora. Que as mandei embora com dinheiro. Estende-me o frasco. É para os enjoos. Vai te ajudar com a viagem. Olho para o frasco como se fosse uma víbora prestes a atacar. Vejo as mulheres da fotografia. Olhares vazios, sorrisos sem alegria, presas de um afecto doentio. Os dedos dela apertam-me o pulso com uma força quase desumana. A chuva cai ainda mais forte, abafando a batida do meu coração. Dentro de mim há uma vida que depende do que eu faça a seguir. Uma vida que percebo ser muito mais preciosa para Dona Teresa do que para o próprio Dr. Antônio. O frasco treme nas minhas mãos. O fôlego quente dela mistura-se com o som da chuva, que transforma o telhado num tambor desvairado. Tens até amanhã cedo para preparares a tua mala, diz, a voz calma demais para o conteúdo das palavras. Leva apenas o indispensável. Mal ela sai, o vazio da ausência pesa tanto quanto a sua presença. Fico sentada na cama, o colchão fino a ceder debaixo de mim, o frasco ainda nas mãos, entranhado na pele. Não consigo fechar os olhos. Sinto a escuridão respirar comigo. 3 mulheres, 3 bebés. Uma família secreta, feita de mentiras e cimentada à loucura. E eu, prestes a tornar-me o 4º pilar desta casa doente. O frasco chama por mim, como se tivesse voz. Basta um gole, sussurra o silêncio. Um gole para os enjoos. Um gole para a viagem. Um gole para engolir o destino. Abro-o com mãos trêmulas. O líquido escuro brilha à luz mortiça que foge pela frincha da porta. Aproximo-o do nariz. Cheira a ervas amargas e algo mais que não consigo decifrar. É então que escuto. Um choro abafado. Não de criança, mas de homem. Vem do corredor. Sigo o som como quem segue uma melodia distante, enfeitiçada pelo desconhecido. Avanço pelo corredor sombrio, os pés descalços, sentindo o frio do chão. O pranto aumenta. A porta do escritório do Dr. Ricardo está entreaberta. Um feixe tímido de luz corta o escuro como uma cicatriz pálida. Espreito pela fenda. O Dr. Ricardo está sentado à secretária, um copo de uísque numa mão, um desenho na outra. Os ombros estremecem com soluços que ele tenta, em vão, sufocar. Nunca o tinha visto chorar, nem imaginava que homens como ele chorassem. Perdoa-me, murmura ao desenho. Tentei. Juro que tentei parar. Empurro a porta só o bastante para espreitar melhor. Não é uma fotografia. É um desenho infantil. Um homem, uma mulher e uma menina de mãos dadas, um sol amarelo a sorrir num dos cantos. Ao lado, rabiscado. Para a mãe e o pai. Com amor, Aninha. De repente, os olhos dele cruzam com os meus no reflexo do vidro que protege o desenho. Vira-se de súbito, olhos vermelhos muito abertos. Gabriela. Tento recuar, mas as pernas não obedecem. Entra, diz ele. Não é uma ordem, é quase um lamento. Entro, o frasco de comprimidos ainda preso entre os dedos.
Que tens aí? Aponta para o frasco. A dona Cláudia deu-me isto, para os enjoos. O rosto dele muda, como se lhe caísse uma máscara. Levanta-se de repente, arranca o frasco da minha mão e cheira o conteúdo. Os olhos enchem-se-lhe de um terror tão absoluto que me gela o sangue nas veias. Bebeste isto? A voz dele é urgente, um grito sussurrado. Abano a cabeça a negar. Graças a Deus. Fecha os olhos por um instante. Ela quer drogar-te, como tentou fazer com as outras. As outras... empregadas? Não eram empregadas, Gabriela. A voz dele quebra-se. Eram minhas pacientes. Mulheres que tratei por depressão após o parto. O chão parece faltar-me sob os pés. A Cláudia nunca conseguiu ter filhos. A obsessão começou com a nossa filha, Ana. Quando ela morreu, aponta o desenho infantil. De repente, tudo encaixa e o enjoo aperta, mas não é da gravidez. As 3 mulheres do desenho estão mortas, não estão? Ele acena, uma lágrima deslizando-lhe pela face. E os bebés? Não chega a responder. O ruído da porta a fechar-se atrás de mim corta-lhe a fala. Viramo-nos ao mesmo tempo. A dona Cláudia está parada ali, os olhos brilhando com uma luz que não é só de loucura, é de raiva fria. Nas mãos, não um frasco, mas um revólver pequeno e cintilante. Estraga sempre tudo, Ricardo, diz ela, a voz tranquila e cortante. Sempre a partilhar os nossos segredos com as tuas amantes. Cláudia, por favor, suplica ele protegendo-me. Isto tem de parar. Nenhuma vai trazer a Ana de volta. Ela sorri, um sorriso que não chega aos olhos mortos. Tens razão. Esta vai ser a última. O estampido do tiro é mais forte que qualquer trovão que se ouça do outro lado das janelas. O doutor Ricardo desaba sobre mim, o corpo demasiado pesado para os meus braços. Tombamos juntos para o chão, o sangue quente empapando a minha camisa de dormir branca. O sangue do doutor Ricardo espalha-se à minha volta, escuro, formando uma poça que toca a ponta dos meus pés. O grito fica-me preso na garganta, um nó aflitivo que não me deixa respirar. O peso dele sobre minhas pernas, cada vez mais frio. A dona Cláudia aproxima-se, passos calmos, como quem serve chá numa tarde qualquer. O revólver na mão dela parece uma extensão do seu próprio corpo. Sempre foi fraco, ela diz, fitando o marido morto com uma expressão impossível de decifrar. Nunca conseguiu lidar com as consequências das próprias escolhas. As minhas mãos tremem quando ela afasta o corpo do doutor, revelando a minha camisa de dormir ensopada de vermelho. Procuro desesperadamente uma saída, mas no fundo sei que não há escapatória. Agora, Gabriela, diz ela, ajoelhando-se diante de mim, o cano da arma pressionando a minha barriga. Vens comigo. O meu bebê precisa de cuidados. Algo parte-se dentro de mim. Um instinto mais antigo que o medo, maior do que eu. As minhas mãos agarram o primeiro objeto ao alcance, o pisa-papéis da secretária do doutor. O tempo parece abrandar quando eu acerto. O golpe ressoa surdo na têmpora dela. Ela tomba para o lado. O revólver escorrega-lhe dos dedos. Agarrei a arma com mãos que tremem como folha ao vento. Não compreendes? Murmura ela, sangue a deslizar do corte na testa. Vê, a gaveta. Os olhos dela reviram e perde a consciência. Ergo-me, as pernas trêmulas, o revólver apontado para o corpo imóvel. A gaveta da secretária está entreaberta. Algo me atrai para ali como se a verdade me aguardasse lá dentro. Com a mão livre puxo a gaveta. Fotografias, dezenas delas. Médicos, enfermeiras, doentes, um hospital. E, no meio de todas, uma que me paralisa. Eu, deitada numa cama de hospital, inconsciente, cabelo rapado, uma cicatriz recente atravessando-me a testa. Na foto ao lado, o doutor Ricardo sorri ao lado de Dona Cláudia, ambos vestidos de bata branca. Paciente. 17. Amnésia pós-traumática. Tratamento experimental aprovado. O mundo começa a rodar à minha volta. Instintivamente levo a mão à cabeça. Encontro uma cicatriz escondida pelo cabelo que, entretanto, cresceu. As memórias regressam como vagas contra rochedos. Não sou empregada,
Nunca fui. Sou médica. Doutora Gabriela Mendes, neurologista. Trabalhava com o doutor Ricardo no projeto de recuperação de memória. E a criança que carrego não é dele. É do meu marido, que morreu no acidente que quase me matou também. A porta escancara-se de repente. Homens vestidos de branco irrompem pela sala. Doutora Mendes, largue a arma! Grita um deles. Reconheço-lhe os traços. O doutor Maurício, meu colega de investigação. Ela voltou a fugir, comenta outro. Os implantes de memória estão a falhar. Deixo o revólver cair. Os joelhos falham-me. Ricardo, murmuro, olhando para o corpo no chão. O que me fizeram? O doutor Maurício aproxima-se com uma seringa. Vai ficar tudo bem, Gabriela. Está só confusa. Sinto a picada da agulha no braço e tenho um derradeiro relance de lucidez. As 3 mulheres na fotografia não eram pacientes dele. Eram eu, em diferentes fases do experimento. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, eu própria, repetida, distorcida, como um reflexo partido em espelhos rachados. E o bebê nunca existiu. Era parte da programação implantada para criar um laço emocional. A minha mente dissolve-se em névoa enquanto o corpo é levado para fora da sala. Pela nuvem química que já me envolve, ouço o Dr. Maurício ordenar. Preparem o bloco. É preciso reiniciar o experimento. Desta vez, sem o Ricardo a interferir. Na sala gelada, sou transportada como um objeto avariado. Há vozes a discutir sobre mim, termos técnicos que entram e saem da bruma. A consciência flutua como folha à deriva, ora mergulhada, ora à superfície da realidade. O 4. Recalibrar a dosagem. Por entre as pálpebras pesadas, vejo luzes brancas a passar, corredores intermináveis. Um rosto inclina-se sobre mim. Maurício, os olhos clínicos a estudarem-me como se eu fosse um ensaio falhado. Não uma pessoa, um projeto. Desta vez, vamos mais a fundo, diz ele para quem não posso ver. Remover todas as âncoras da memória original. Tento mexer os lábios, formar palavras. Sinto a língua pesada, presa. A maca trava de repente. Uma porta abre-se com um som abafado. Bloco operatório pronto, doutor. O tecto branco, suspenso acima de mim. As luzes estéreis parecem olhos de insetos gigantes. Mãos pegam em mim, transferem-me para outra superfície, gelada, metálica. Alguém prende-me os pulsos com cintas de couro. Outra pessoa coloca elétrodos nas minhas têmporas. Iniciar sequência de apagamento em 3, 2, 1 estrondo. Vidro estilhaçado. Gritos. Invasão. Evacuem o edifício. Sirenes começam a soar. Luzes vermelhas intermitentes no teto. As mãos desaparecem. Ouço passos apressados. Ordens gritadas ao longe. Fico sozinha na mesa metálica, a lutar contra as amarras, contra o efeito que adormece a minha vontade. Sinto cheiro a fumo. Doutora Gabriela. Uma voz surge ao meu lado, baixa, ansiosa. Uma mulher de máscara cirúrgica curva-se sobre mim, liberta rapidamente as minhas mãos. Sou Luísa. Está a ouvir-me? Aceno, mal consigo. Ela injecta algo no meu braço. Vai anular o sedativo. Temos de sair daqui já. A névoa na cabeça começa a levantar. Os pensamentos tornam-se límpidos como água que acalma. Luísa ajuda-me a sentar. Depois põe-me de pé, cambaleante. Quem? Tento perguntar. Resistência, interrompe ela, levando-me para uma saída de emergência. Antigos pacientes como tu. Viemos fechar isto. Corremos por corredores estranhos, descemos escadas técnicas. O edifício está um pandemônio. Gritos, alarmes, confusão por toda a parte. A cada passo, a força volta-me aos poucos. Na cabeça, as memórias encaixam-se como peças de um puzzle. Por aqui, diz Luísa, empurrando uma porta pesada. Estamos num parque de estacionamento subterrâneo. Um grupo espera por nós. Uns 20, alguns armados, outros de bata e sacos de primeiros socorros. Uma mulher destaca-se a aproximar-se. Está diferente. Cabelo curto, uma cicatriz nova no queixo. Mas reconhecer aquele rosto reconheço em qualquer lado. É o meu próprio rosto. Olá, Gabriela, diz ela,
estendendo-me a mão. Ou devo tratar-te por projeto G7? Dou um passo atrás, involuntária. Quem és tu? Sou tu. Versão original. G1. Sorri, mas o sorriso dela não chega aos olhos frios. Bem-vinda ao teu próprio salvamento. O mundo que eu conhecia desaba. Não compreendo. És um clone, responde, esmagadoramente simples. Um dos 7 que criaram a partir do meu ADN, para testarem limites de memória, transferência de consciência, condicionamento mental. Um homem aproxima-se, entrega-lhe uma pasta. Ela abre-a, mostra-me fotografias. 7 mulheres iguais em diferentes fases de experiências. Eu, multiplicada, fragmentada. Não há só 3 pacientes anteriores, há 7 versões tuas. Este foi o maior projeto de clonagem humana alguma vez realizado. Fecha a pasta. E o maior crime humanitário desde a Segunda Guerra. O chão da realidade foge-me. As memórias falsas começam a sumir, restando apenas espaços vazios onde devia existir uma história de vida. E o bebê? Pergunto, levando a mão à barriga, sem pensar. Ela amolece o olhar por um instante. Não há gravidez, G7. Deram-te hormonas para simular sintomas, para estudarem os laços maternos em consciências fabricadas. Outra explosão abala o edifício. Fragmentos de cimento caem do teto. Temos de sair, grita alguém. Corremos para os carros que nos aguardam e a verdade atinge-me com brutalidade. Não sou alguém com um passado roubado. Sou uma cópia, saída de laboratório, recheada de recordações inventadas, a viver uma vida que nunca foi minha. E a mulher a correr ao meu lado, a minha original, a minha criadora involuntária, carrega nos olhos um segredo ainda mais sombrio, tão sombrio que nem as palavras o tocam. Os carros atravessam a noite como feras de metal, devorando o asfalto enquanto fugimos do edifício que colapsa atrás de nós. 5 jipes pretos, cheios de clones resgatadas e membros da resistência. No meu veículo, além de mim e G1, o meu original, o meu reflexo, a minha criadora, estão 3 homens armados e Luísa, que acompanha os meus sinais vitais. Tudo estável, informa ela, ao retirar os sensores do meu pulso. Assimilação de memória acima das outras. G1 observa-me com um olhar inquietante. Os olhos dela, os meus olhos, parecem conter universos de segredos. Como é que tu conseguiste escapar? Pergunto, quebrando o silêncio pesado. Não escapei. A resposta dela é seca, como pedra ao sol. Fui libertada. O meu espanto deve ser evidente porque ela continua. Depois de terem recolhido o necessário, memórias, tecidos, padrões cerebrais, tudo o que precisavam para vos criar. O carro faz uma curva apertada, atirando-nos contra as portas. Pela janela, só vejo escuridão e árvores de vez em quando, iluminadas pelos faróis. Estamos longe da cidade agora. Para onde vamos? Base 7, responde um dos homens. Último refúgio seguro. G1 não desvia o olhar. Há algo nos olhos dela que me incomoda. Não é pena, não é ira. É algo mais profundo, mais sombrio. Por que é que nos salvaram? Pergunto-lhe diretamente. Porque arriscar tudo por cópias? Um sorriso tênue forma-se-lhe no rosto. Porque vocês são a prova do crime. E por quê? Ela hesita, algo raro na sua postura confiante. Porque ninguém merece ser um teste de laboratório. O carro abranda ao chegarmos a uma clareira no meio da floresta. Luzes ligam-se, revelando uma estrutura subterrânea escondida. Os portões abrem-se e engolem a nossa caravana. Descemos para uma garagem ampla, escavada sob a terra. Dezenas de pessoas movimentam-se com determinação. Médicos, soldados, técnicos. Alguns param para nos observar, para me observar a mim. Vamos preparar-te para a despistagem, diz Luísa, levando-me por um corredor lateral. G1 interrompe-a. Eu trato dela, vai ajudar as outras. Luísa hesita, mas depois concorda e afasta-se. Fico sozinha com o meu original. Por aqui, diz ela, conduzindo-me por um labirinto de corredores.
Entramos numa sala de exames sóbria, uma marquesa, equipamentos sofisticados, monitores cheios de dados. Tem um ar estranhamente familiar. Deita-te, ordena, lavando as mãos numa pia de inox. Obedeço, embora tudo em mim queira fugir. Ela aproxima-se com uma seringa. Só para neutralizar possíveis localizadores sob a pele, explica, antes de eu perguntar. O líquido frio percorre-me o braço. Foste médica? Questiono enquanto ela liga sensores ao meu corpo. Neurologista. Pelo menos é nisso que acreditas. Os gestos são precisos, clínicos. Gabriela Mendes morreu há 7 anos num acidente de carro. Sinto o sangue gelar. Então quem és tu? Os olhos dela cruzam-se com os meus. O meu próprio rosto, endurecido pelo tempo e pela dor, estuda-me. Cláudia Moreira, a mulher do Dr. Ricardo. O mundo parece abrandar à minha volta. Memórias falsas e realidade chocam dentro da minha cabeça como placas tectônicas. Impossível. A minha voz mal sai, um sussurro esmagado. Fui eu que matei a Gabriela, continua ela, ajustando um dos monitores. Era amante do meu marido e estava grávida dele. Um acidente conveniente. Tento levantar-me, mas percebo que estou presa à marquesa. As fitas que ela apertou enquanto falava agora mantêm-me imobilizada. O projeto Dracmalia foi ideia minha, prossegue. Usar o ADN dela para criar clones. Estudar como implantar memórias falsas, controlar a mente humana e a resistência. Ela solta uma gargalhada seca que ressoa pelas paredes brancas. Não existe resistência, G7. Isso é só mais um teste. Fase final. Como reage um clone quando acredita que vai ser salvo? As luzes da sala tornam-se tão intensas que ofuscam e ferem. Os monitores em redor exibem o meu medo em gráficos e números. E os outros clones morreram. Assim que saímos do centro, ela prepara outra seringa. És a última, a mais estável de todas. Sinto então a verdade cruel. Nunca fugi. Apenas mudaram-me de laboratório. Por quê? Consigo balbuciar, sufocada pelo pânico. Os olhos dela nunca foram os meus olhos, cravam-se em mim com uma intensidade impossível, porque quando acabar, poderei finalmente passar a minha consciência para o teu corpo. Ela toca-me no rosto com uma intimidade sinistra, e então, renascida como Gabriela, poderei ter a vida que ela tentou roubar-me. A agulha entra no meu pescoço e tudo escurece à minha volta. O último pensamento claro que tenho é que talvez nunca tenha sido real. Apenas um recipiente à espera de ser usado. A escuridão dissipa-se devagar, como nevoeiro a perder força com a luz. Abro os olhos para um teto branco, tão branco que magoa. Já não estou presa à maca. Estou deitada numa cama hospitalar comum, com lençóis ásperos que cheiram intensamente a desinfetante. Finalmente acordaste? A voz vem de um canto do quarto. Cláudia, seja lá quem for agora, sentada numa cadeira, observa-me como quem analisa um animal de laboratório. O procedimento foi bem sucedido, diz, aproximando-se. A transferência está feita. Tento falar, mas falho ao primeiro som. A garganta arde como se tivesse sido arranhada por dentro. Ergo a mão e paraliso. A mão diante de mim não é minha. É envelhecida, com veias salientes e uma aliança dourada que não reconheço. Confusa? Ela sorri e estende-me um espelho. Vê por ti própria. O reflexo que me encara é o rosto de Cláudia. Não o meu, não, murmuro, mas o som que sai traz outra voz. A dela. Sim, responde ela, agora com o meu rosto, o meu corpo, a minha voz. Correu tudo como planeado. Bem-vinda ao corpo de Cláudia Moreira. E bem-vinda à tua sentença perpétua. Sinto que a cabeça me foge de mim. Tu, no meu corpo, isso mesmo. Agora sou Gabriela. Ou G7. Já não interessa. Levanta-se, estudando as suas novas mãos, as minhas. E tu és Cláudia, a cientista louca que criou o projeto Dracmalia, a mulher que todos odeiam, aquela que será julgada pelos crimes cometidos. A porta abre-se e 2 homens de uniforme entram. Com os emblemas reluzentes,
Percebo que são agentes da polícia. Doutora Gabriela, diz um, dirigindo-se a ela. A mim, com deferência. Conseguiu obter mais alguma confissão? Ainda não, responde ela com a minha voz. Mas estou certa de que Cláudia acabará por contar tudo. As provas são avassaladoras. Os agentes viram-se para mim, com olhares de desprezo mal disfarçado. Doutora Cláudia Moreira está formalmente acusada de homicídio, clonagem ilegal e experimentação humana não autorizada, recita um deles, impessoal. Tento protestar, gritar, mas as palavras saem como o murmúrio incoerente de alguém perdido no próprio delírio. Exatamente o papel a que me condenaram. Desculpem, diz a falsa Gabriela, usando o meu corpo e uma mente assassina. Ela tem acessos, são consequências dos próprios erros. Quando os agentes saem, ela inclina-se sobre mim, sorrindo com os meus lábios. Agora entendes? A resistência existia mesmo. Invadiram o centro. Todos os outros clones foram salvos. Tu também ias ser. A minha voz, desce a um sussurro. Mas interceptei o transporte. Uma oportunidade perfeita. Finalmente pude deixar o corpo envelhecido de Cláudia, escapar da culpa de tudo o que fiz. Mas tu és Cláudia. Consigo pronunciar no meio da confusão. Ela ri, um som desconcertante que rasga a minha garganta. Não, minha querida, nunca fui. Sou Ricardo. Sinto o chão fugir-me dos pés. O Ricardo morreu ele, prossegue, mas não antes de transferir a sua mente para o corpo da esposa. Pobre Cláudia, morta há anos, acusada de crimes que nunca cometeu. E agora, ela afaga o meu rosto, o rosto de Cláudia, com uma ternura encenada. Vais carregar esse peso por mim. Antes que consiga reagir, a porta volta a abrir-se. Uma enfermeira entra, acompanhada por outra versão de mim. Igual em tudo. Outro duplicado. G1, diz a falsa Gabriela, espantada. G4, responde a recém-chegada, fitando o corpo que devia ser meu. Pensei que o Dr. Ricardo já te tivesse eliminado. Os olhos deste corpo que ocupo arregalam-se de reconhecimento aterrorizado. G4. Não sou G7. Sou apenas mais um peão num jogo infinitamente mais vasto do que imaginei. A enfermeira sorri e nos seus olhos surge um frio cortante. Surpresa, Ricardo? Achaste que ninguém ia descobrir o teu jogo doentio? A seringa na sua mão brilha sob a luz clínica, enquanto a verdade despedaça tudo o que eu pensava saber. A seringa reluz, promessa de horrores vindouros, e a verdade dissolve-se em mais enigmas. Um turbilhão de rostos idênticos, todos meus, nenhum verdadeiramente meu, dança neste pesadelo sem fim. Experiência terminal iniciada, anuncia a enfermeira sem emoção, aproximando a agulha do pescoço do corpo que agora habito. Esperem! A falsa Gabriela, Ricardo no meu corpo, debate-se contra os seguranças que a imobilizam. Vocês não percebem o que fizemos. O que conseguimos? G1 aproxima-se, observando-nos alternadamente. A transferência de consciência é só uma parte do estudo, Ricardo. Sempre te achaste no controlo tão convencido. A seringa atravessa minha pele. Sinto fogo líquido a correr-me nas veias. O quarto rodopia. As cores intensificam-se. Os sons aumentam até ao limite do tolerável. Preparar sequência de extração total, ordena G1. Os meus olhos, os olhos de Cláudia, ficam fixos no teto. As placas brancas deslizam, deixando ver um céu impossível. Púrpura, pulsante, cortado por 2 sóis gêmeos. O que está a acontecer? As palavras mal se arrastam pelos lábios que não me pertencem. G1 sorri, um sorriso que não podia ser humano. A pele dela ondula como água, desenhando padrões geométricos por baixo da superfície. Recuperação do espécime. 7659A concluída. Pronuncia numa voz feita de dissonâncias que nenhuma garganta humana conseguiria emitir. Contaminação onírica eliminada. Vai iniciar-se a desintegração da simulação. Os seguranças, a enfermeira, Ricardo, todos ficam imóveis como figuras de cera.
O mundo à minha volta começa a rachar, vidro a ceder sob imensa pressão. Pelas fendas, vislumbro um laboratório imenso, repleto de tecnologia que desafia toda a lógica. Não somos humanos, revela G1, enquanto o corpo se desfaz numa presença luminosa de traços vagamente humanos. Nunca houve clones, transferência de consciência, nem experiência, dracmalia. A verdade atinge-me com uma força esmagadora. Nunca existiram Gabriela, Cláudia ou Ricardo. Nunca houve hospital, resistência ou laboratório secreto. Toda a minha vida, uma simulação minuciosamente arquitetada. És uma entidade extraterrestre, capturada durante uma exploração não autorizada do setor 7659. Prossegue a criatura que foi G1. Implantamos-te numa simulação humana para estudarmos padrões cognitivos alienígenas. O meu corpo, o de Cláudia, começa a dissolver-se, revelando a minha verdadeira forma. Tentáculos azul prateados, exoesqueleto cristalino, membranas neurais pulsando com bioeletricidade. Durante 17 ciclos solares, acreditaste ser humana? Explica a criatura, até começares a resistir à programação. As constantes recalibrações criaram as múltiplas identidades que interpretaste como clones. A simulação desmorona por completo. Estou a flutuar num tanque de contenção, rodeada por seres semelhantes a G1, cientistas de uma espécie avançada, a observarem-me através de interfaces biomecânicas. Contudo, acrescenta G1, aconteceu algo inesperado. Desenvolveste aquilo que apenas conseguimos classificar como alma, uma complexidade emocional para lá da programação. Tornaste-te real. As paredes do tanque abrem-se, sou erguida por um campo de força iridescente. O Conselho Galáctico declarou antiética a experimentação com senciência emergente, afirma G1. Estás a ser libertada, com as tuas memórias intactas. O campo de força deposita-me numa plataforma cristalina. Lá embaixo vejo um planeta azul a pulsar com vida primitiva, a verdadeira Terra, não a simulação onde vivi até agora. A questão é esta: G1 vibra com o que reconheço como compaixão genuína. Depois de viveres como humana, quem escolhe ser agora? Olho para os meus tentáculos cristalinos, capazes de manipular realidades, enquanto a memória de ter sido Gabriela, uma simples mulher com medos e esperanças tão humanas, ainda ressoa dentro de mim como uma estrela a apagar-se. A escolha diante de mim transcende espécies, transcende universos. E, no horizonte, outros tanques de contenção abrem-se, centenas de consciências como a minha, despertando para uma verdade devastadora e uma liberdade assustadora. Estendo as pontas dos meus tentáculos em direção ao horizonte infinito, sentindo cada partícula da realidade vibrar com possibilidades. Os tanques ao meu redor abrem-se como flores cósmicas a desabrochar, libertando consciências que, como eu, viveram vidas que nunca existiram. Eu escolho, começo a dizer, quando algo estala no tecido da realidade. Um tremor percorre a plataforma cristalina. G1 emite um pulso de alarme, as suas membranas neurais a vibrarem em frequências de pânico. Instabilidade detetada no núcleo da simulação, anuncia ela. Isto não estava previsto. O céu sobre nós racha-se como um espelho atingido por um martelo. Através das fissuras, não vislumbro o vazio do espaço, mas sim um teto branco de hospital. O mesmo teto que me perseguiu por todas as realidades que habitei. O desligamento está incompleto, murmura G1, a sua voz agora trêmula. Algo está a prender o sistema. O campo de força à minha volta vacila. Os meus tentáculos cristalinos começam a derreter, escorrendo como cera azulada, e por baixo revelam mãos humanas pálidas marcadas por picadas de agulhas. Não, G1 recua, o seu corpo luminoso a minguar como uma chama sem oxigênio. Não és um espécime alienígena. Nós não somos cientistas extraterrestres. A plataforma debaixo de mim dissolve-se. Caio através de camadas de realidade, cada uma a desfazer-se como páginas queimadas de um livro.
Em cada camada, um fragmento de verdade revela-se. Não há alienígenas, não há clones, não há dracmália. Há apenas um quarto de hospital, uma cama, equipamentos de suporte vital e uma mulher, eu, deitada há 7 anos em coma profundo após um acidente de viação. G1 é agora apenas uma enfermeira comum, a olhar para mim, espantada, enquanto os monitores ao lado da cama disparam alarmes. Doutor, ela está a acordar. Os padrões cerebrais estão a normalizar-se. Percebo então a verdade devastadora. Tudo, absolutamente tudo, foi uma invenção do meu cérebro danificado a lutar para processar a realidade, enquanto o meu corpo se mantinha imóvel. Gabriela, Cláudia, Ricardo, os clones, os alienígenas, foram todos fragmentos da minha consciência despedaçada a tentar recompor-se. O médico que entra a correr no quarto fica imóvel ao ver-me abrir os olhos. Reconheço o rosto dele imediatamente. É o Dr. Ricardo, o verdadeiro, o meu marido. Gabriela? A voz dele quebra-se ao dizer o meu nome. Voltaste para mim? Quando tento falar, sinto o tubo na minha garganta. Os enfermeiros removem-me com todo o cuidado. A dor é verdadeira, a primeira sensação autêntica que tenho em anos. Ricardo, murmuro, a voz rouca de tanto tempo esquecida. Sonhei. Tantas vidas. As lágrimas dele caem sobre as minhas mãos, apertando-as com força. 7 anos, diz-me enfim. Esperei 7 anos por ti. A enfermeira ajusta um dos monitores e nele vejo o meu próprio reflexo. Uma mulher magra, quase translúcida, com cabelos brancos apesar dos seus meros 35 anos. Não sou G7, nem G4, nem G1. Sou apenas Gabriela Moreira. O nosso filho, pergunto, lembrando-me do acidente, da barriga de 5 meses. O bebê? O rosto de Ricardo distorce-se numa dor quase insuportável, mas controlada. Ela sobreviveu, diz por fim. A Ana está à espera para te conhecer. Quando a porta se abre e entra uma menina de 6 anos, hesitante, segurando um desenho infantil, sinto o chão desaparecer debaixo dos meus pés, porque vejo, nos olhos dela, o mesmo brilho estranho que reconheci em G1. Mamã, diz. A voz rasgada por uma harmonia impossível para qualquer criança, finalmente conseguimos trazê-la para a simulação principal. O brilho glacial nos olhos da Ana desvanece-se num piscar rápido. O meu coração descompassado faz os equipamentos ao meu redor registarem cada susto em pequenas linhas verdes no monitor. Acho que a mãe está confusa, pai, Ana diz, desta vez apenas com a musicalidade normal de uma criança de 6 anos. Ricardo pega nela ao colo e ela esconde-se no ombro dele, envergonhada perante a mãe que nunca viu acordada. Um médico de idade entra no quarto, a bata imaculada em contraste com o cabelo grisalho. Dr. Maurício, já não o cientista ameaçador dos meus sonhos, mas apenas um neurologista exausto que acompanhou o meu caso estes 7 anos todos. Delírios são expectáveis, explica baixinho ao Ricardo, pensando que não ouço. O cérebro construiu histórias complexas durante o coma. Vai precisar de tempo para distinguir realidade e imaginação. Fecho os olhos, deixo as lágrimas caírem em silêncio. 7 anos perdidos nos corredores confusos da minha mente. Uma vida inteira que nunca chegou a existir. G1, G7, Cláudia, experiências extraterrestres, cacos dispersos do meu cérebro ainda a tentar digerir o impossível. A recuperação física, nas semanas seguintes, avança mais depressa do que a mental. Os músculos, antes imóveis, aprendem a responder com horas de fisioterapia. Mas a linha entre o que vivi e o que foi sonho mantém-se tão tênue como um fio. Numa tarde de outono, sentada na varanda da casa onde Ricardo me trouxe, a nossa casa, erguida enquanto eu dormia, observo a Ana a brincar no jardim. Ela apanha flores do campo, sussurrando-lhes como se guardassem segredos. Ricardo aproxima-se e pousa uma chávena de chá quente nas minhas mãos. Em que pensas? Na quantidade de vezes que achei ter acordado
apenas para descobrir que continuava a sonhar. Respondo, sentindo o calor do chá a envolver-me. Como é que alguma vez terei a certeza de que isto é real? Vem ajoelhar-se junto a mim, prende-me as mãos nas dele. Vejo-lhe as marcas do tempo no rosto, rugas fundas, cabelos prateados nas têmporas, sinais demasiado concretos para terem sido inventados. Todas as manhãs em que acordo contigo, diz, pergunto-me o mesmo. Se mereço esta segunda oportunidade, se isto tudo não se desfaz rapidamente, como nevoeiro a dissipar-se. Ana corre para junto de nós, trazendo uma coroa de margaridas mal entrançada. Quando Má coloca na cabeça, os seus dedos pousam na testa, no exato ponto onde, nos meus sonhos do coma, G1 me tocou para revelar verdades insuportáveis. Com essa coroa ficas real, mamã, diz, com a sabedoria desconcertante que só as crianças têm. Então entendo. Talvez a questão não seja se é verdade ou ilusão. Talvez o que importa seja aquilo em que escolhemos acreditar, a história onde decidimos viver. Abraço a minha filha, sentindo o seu pequeno coração a bater junto ao meu. Ricardo envolve-nos aos dois. E assim fechamos um círculo perfeito, apenas nós três. Se isto é mais uma ilusão ou a realidade absoluta, já não me interessa. Neste momento, escolho acreditar, escolho viver, escolho amar. E afinal, talvez essa seja a única verdade que conta.